Hoje a gente vai falar sobre textos de opinião, tá? Textos de opinião são textos usados em jornais, telejornais, revistas, online, blogs, tá? Aí você vai perguntar, mas por que texto de opinião, né? Por que a gente vai fazer um texto jornalístico? Não é bem isso, né? Texto jornalístico, né? Porque textos de opinião são textos que também vão usar argumentos, porque ele é um texto argumentativo também, né? E muitas vezes já pediram também, sabe? Já foi pedido em vestibular é, textos de opinião também para ser é, elaborado, tá? Então, vamos lá. A produção de um artigo, um texto, né, de opinião, geralmente acontece em torno de discussões polêmicas e atuais que envolvem a sociedade. É um texto que contém um conteúdo, embasamento, as coisas podem ocorrer com vários temas, né? Temas sociais, políticos, científicos e culturais, né? Esses de interesse geral e atual. Esses interesses afetam direta ou indiretamente um grande número de pessoas, né? A partir de um fato ocorrido e noticiado. Dessa forma, o elaborador de um artigo de opinião busca construir para os leitores uma imagem de si mesmo, mostrando seus conhecimentos sobre o tema tratado através da razão e da lógica sustentando a sua posição. O movimento do artigo de opinião ocorre em jornais, revistas, impressos, online e tem a finalidade de influenciar o posicionamento dos leitores em relação a uma questão controversa. O artigo de opinião, ele pede opinião, né? O próprio nome já diz, né? Que seria a tese, né? Uma tese comprovada com os seus argumentos, que seriam as ideias, né? Essas coerentes e admissíveis. A formação do texto de opinião é uma introdução, como a gente tem em todos os textos, né? Uma introdução ao desenvolvimento e à conclusão. A introdução, que é a exposição do problema, mais do seu ponto de vista, o desenvolvimento, que é uma interpretação do problema, que seria a argumentação, e a conclusão, que resume-se a opinião e citam-se sugestões para a resolução do problema. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que define um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo costuma alinhar-se com a norma padrão da língua portuguesa. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, né? Seriam os fatos importantes ocorridos nos dias das semanas, né, das semanas anteriores, costumam ser os temas de artigos de opinião. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara: promover o debate público sobre as demandas da sociedade. A estrutura desse texto de opinião, desse artigo de opinião, fundamenta-se em três partes, né? A primeira seria a introdução com a tese, né? Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião, de um texto de opinião, costuma ser reservado para apresentar assuntos abordados. E, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Se chamamos esse ponto de vista, que seria a tese. No caso das redações escolares e propostas vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para a função, pois nesse tipo de produção textual, o número de linhas é restrito. Então, a gente sabe que quando a gente vai fazer um texto para escola ou para um vestibular, né, a gente vai usar o primeiro parágrafo, né,
a introdução para fazer essa composição, né, dessa função, porque a gente não tem muito é, é, espaço, né, o número de linhas, né, o número de linhas ele é restrito, não que ocorre um telejornal, uma coisa assim, que eles não têm que seguir, né, aquele número X de linhas, né. Eu tenho exemplo aqui de um artigo de opinião produzido por Débora Diniz e Gisele Carino, tá? Sobre a violência obstétrica, né? Uma forma de desumanização das mulheres, né? Então, olha, a expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados em perícias ou negligências médicas. O que acontece com a brasileira Adeline Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo da vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem uma anestesia. Ali está escrito errado. A violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida, no uso de fórceps, na proibição de drogas ou pessoas de confiança na sala de parto, na cesárea, como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Então, veja ali que ela apresentou o tema, né, que seria a violência obstétrica, e aqui ela defendeu a tese, defendeu o seu ponto de vista, né, onde diz que a verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres, tá? Então, tá vendo como que é feito uma introdução, apresentação do tema, né, desenvolve um pouquinho aqui os argumentos, né, e defende a tese do seu ponto de vista. Desenvolvimento com argumentação, né? Seria a outra parte estrutural. Ai, saiu tudo fora. Desenvolvimento, né? Deu um probleminha aqui. Quando a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião nos parágrafos intermediários, também chamamos de desenvolvimento, né? Apresenta-se argumentos que comprovam o seu ponto de vista. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira, que é a fundamentação, seriam as informações, né? Os fatos, dados, né? Referência, entre outros, que o articularista busca para embasar a sua opinião. E a segunda é a análise ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Aqui tenho mais um exemplo, né, da Débora Diniz e da Gisele Carino, em que posta sobre o desenvolvimento. Fala sobre mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que uma em cada 4 mulheres vivendo com HIV, né, foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos a realidade de mulheres com deficiência em particular
daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Veja que aqui a Débora Diniz e a Gisele Carino, ela usou 3 referências, né? No caso, 3 pesquisas. Seria o estudo da Universidade de Harvard, a Organização das Nações Unidas e ainda um estudo no Mato Grosso. Tá? A gente já falou sobre isso em textos argumentativos que a gente pode citar, né? Colocar referências, né? Fundamentadas. Né? E aqui, onde ela diz que pouco sabemos da realidade das mulheres com deficiência, em particular aquelas com deficiência intelectual, né? Ela está o quê? Desenvolvendo, né, ali os seus argumentos. A conclusão de um texto de opinião, ela costuma apresentar uma síntese de desenvolvimento, né? Vai fazer uma síntese do desenvolvimento e em seguida ela vai reiterar a tese. Diz assim, um exemplo. Argentina e Bolívia também avançaram em legislação para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É verdade, é preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processos de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, as histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós devem somar as histórias de clandestinidade do aborto às leis restritivas que atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Tá? Então, veja que aqui, né, no finalzinho, a tese comprovada dela, né? Ela dá a sua opinião aqui. Todas essas são expressões de violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero, tá? Que ela dá a sua opinião, né? Está sendo, veja que ela não fica em cima do muro, né? Como eu sempre falei para vocês, quando vocês podem dar uma opinião, tem que ser objetivo, né? Está certo do que está falando, né? Não colocar acho que, talvez, né? Dizer sim, sim ou não, não, né? Ou ser a favor, ou ser contra, e dar aquela opinião assertiva. Para começar o artigo de opinião, a melhor maneira de começar um artigo de opinião é, antes de tudo, desenvolvendo um planejamento e um projeto do texto. Planejando e projetando antes de escrever, é muito provável que a composição resulte clara, coerente e bem fundamentada. Podemos dividir esse processo da produção do texto de opinião em 3 partes básicas: o planejamento e projeto de texto. O primeiro passo na composição textual deve ser o da reflexão, leitura e organização, né? Então, onde a gente vai refletir, ler, né, organizar as ideias que serão desenvolvidas no texto. Nessa parte é necessário que o autor do artigo defina um tema, uma tese, os fundamentos da argumentação, uma organização lógica do texto, né? Onde se define que deve haver em cada parágrafo, ou seja, qual será a trajetória, né, que vai ser usada pelo autor para defender o seu ponto de vista. Rascunho. Uma vez que o projeto do texto já estiver definido, é o momento de transcrever as ideias projetadas na forma de texto em prosa, ou seja, é a hora de escrever o texto na forma de parágrafos introdutórios, desenvolvimento e de conclusão. Importante que o rascunho seja um produto de projeto de texto e não se desvie da trajetória discursiva que foi planejada. Podemos dividir um passo a passo
para a produção desse texto em 3 partes, né? O planejamento e um projeto do texto. O primeiro passo na composição textual deve ser o da reflexão, leitura e organização, né, das ideias que são desenvolvidas no texto. Então, nessa parte, o autor ele tem que definir um tema, uma tese, o fundamento da argumentação e a organização do texto. Né? Revisão. Por fim, após o texto estar praticamente pronto, resta revisar a questão de ordem gramatical, como ortografia, acentuação ou pontuação. Né? Assim, como no rascunho não é aconselhável que o autor mude as informações previamente projetadas e desenvolvidas das páginas anteriores. Eu tenho um exemplo aqui do texto do Drauzio Varela. Eu não vou ler ele todo porque ele é bem extenso, tá? Mas eu vou colocar lá no YouTube, se vocês quiserem depois terminar de ler o texto, dá uma olhadinha lá na aula, na playlist de vocês, tá? Então vejam, o texto do Drauzio Varela, ele faz um texto de opinião, tá? Só que ele é um texto longo, por quê? Porque ele não tem aquela restrição de linhas que a gente tem que seguir, né? Em vestibulares, em Enem, essas coisas e tal, né? Mas ele segue toda aquela trajetória, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ele começa com a introdução dizendo assim: o sistema prisional talvez seja a área da administração em que os políticos mais falam e fazem besteiras. Frases como: lugar de bandida na cadeia tem que acabar com benefícios que encurtam apenas. Vamos reduzir a maioridade penal e, principalmente, preso precisa trabalhar para pagar os custos da prisão. Soam como música aos ouvidos da sociedade acuada pela violência. É compreensível que a maioria esteja de acordo com essas propostas. Dos que se candidatam para governar os estados e o país, entretanto, esperaríamos mais responsabilidade para não criar expectativas fantasiosas e evitar políticas inexpressíveis num campo tão sensível. Antes que os idiotas da internet, né, entre aspas, tirem conclusões apressadas, deixo claro que não gosto nem sou defensor de bandidos e também quero ver preso o assaltante que rouba e mata e que, em caso de conflito violento entre bandidos e policiais ou agentes penitenciários, só não fico do lado dos agentes da lei se esses também forem criminosos. Em 1989, quando comecei a atender doentes nas cadeias, havia no Brasil cerca de 90 mil presos. Hoje, temos ao redor de 800 mil, a terceira população carcerária do mundo. Não é verdade que prendemos poucos. O problema é que mandamos para trás das grades pequenos contraventores e deixamos em liberdade fascínoras com dezenas de mortes nas costas. Como nos últimos 30 anos, encarceramos quase 9 vezes mais e as cidades brasileiras tornaram-se muito mais perigosas, não é preciso ser criminalista com pós-graduação na Sorbonne para concluir. Prender tira o ladrão da rua, mas não reduz a violência urbana. Tá? Então, esse texto vai ficar lá no canal do YouTube e vocês terminam de ler ele lá, tá? Porque aqui já está esgotando o meu tempo daí. Certo, gente? Então, por hoje seria isso. Até mais. Tchau, tchau. A professora. Tchau, tchau.